Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Júnior e eu gostaria de mostrar nesse código construído a lógica, né, por trás na utilização de um gerenciador de download do WebDriver customizado, né? O software que a gente está utilizando é este software, né? Então a funcionalidade dele é aguardar a ligação do softphone, né, ok? Assim que ele identifica o softphone e que está tocando, está recebendo uma nova ligação, esse softphone ele captura o número do telefone, né, do chamador, tirando uma imagem independentemente de qual monitor. Se tiver vários monitores, o multimonitor, não tem problema, né? Ele vai trazer essa janelinha de chamada entrante para a janela do monitor principal, ao centro, aguardando o usuário, né, o atendente, atender essa ligação. Assim que ele atender essa ligação, né, o usuário está com a mente ocupada, né, falando com o cliente, fazendo ali a primeira comunicação com o cliente, a comunicação inicial, né, bom dia, boa tarde, etc., né? Enquanto isso, automaticamente o robô ele está transformando a imagem em texto e abrindo já a demanda interna, né, essa ordem de serviço do atendimento com as informações iniciais já prontinhas para o usuário, né? Então, dessa forma, vai preencher o resumo, vai preencher também o telefone do cliente, vai preencher o tipo de demanda inicialmente, né, também, né? Então, são as informações iniciais. Todo esse fluxo leva em torno de 12 segundos, enquanto isso ele está falando essa início, né, dessa conversação com o cliente. Dessa forma, tem um processo bem automatizado também, né? Esse menu aqui do programa, o usuário pode pausar o monitoramento a qualquer momento e para ele acompanhar o fluxo, se de fato capturou o número do telefone da chamada, ele pode visualizar aqui do lado, bem como ele pode desativar aqui, né, quebrando a thread, que o software ele é multithread, né, identificando o dia da semana, horário, identificando se o software de ligação se está logado, né, se está carregado, né? Então ele conecta ou carrega o software também. Isso tudo em multithread. Então são várias threads diferentes. Então nesse caso aqui ele matar a thread, né? E ele ativa de novo. Caso esteja tocando a ligação, ele vai preencher a informação aqui a qualquer momento, né? Então basicamente essa é a tela do software, né? Bem simples mesmo, né? Então ele também fica no System Tray, né? Então ele fica aqui na bandeja do sistema operacional. Então a qualquer momento o usuário ele pode fechar essa telinha, né? E essa tela fechada ele fica no System Tray, ele pode abri-la novamente a qualquer momento também. Mas para um acompanhamento, né, devido a essa funcionalidade aqui que está aguardando a ligação, é interessante manter essa tela aqui, né, em qualquer monitor, né? Pode estar na tela principal, pode estar no monitor secundário, qualquer monitor, né? Você pode ter vários monitores sem nenhum problema, né? E o que acontece, né? Então, como a demanda interna que é em um sistema online, web, né? Então, é um sistema baseado em navegador. O que acontece? Nós temos um pequeno detalhe quando a gente faz o instanciamento, né, no caso, do Selenium, né, do drive do Selenium. O primeiro ponto, né, quando faz, né, no caso, o instanciamento, é devido, né, ao driver. Até vou descomentar essas linhas aqui, que vai para melhor compreensão, né? Devido a toda vez que a gente instancia o driver, ele é instalado, né, e carrega uma nova janela do navegador. Então, isso nós temos um problema. Toda vez que carrega essa janela, o usuário teria que fazer o login aí do seu usuário e sua senha toda vez que for carregar a janela. No entanto, se porventura, qualquer motivo que seja, a tela do software, né, do programa, desse programa que está aqui, ele porventura feche, né, então se ele for fechado, simplesmente o navegador também fecha e o usuário ele perde o processo, né, que ele estava fazendo, caso ele estivesse preenchendo mais informações, né, dessa ordem de serviço, desse atendimento. Então, nós temos um problema. Esse código aqui que eu criei, basicamente é para ele fazer duas coisas. Para baixar o software
o driver do software, né, no caso do Selenium, automaticamente, né, no drive que eu estou especificando. Ok, então ele vai fazer a instalação desse drive, pesquisando qual que é a versão do drive, etc, né? E também eu pegar a versão do browser que está, né, no navegador. Essa informação aqui eu vou utilizar ela, né, durante o processo. Eu precisava dela durante o processo, né? Mas nesse tempo aqui era somente isso que esse código ia fazer. Inclusive esse código nem faz parte da classe, é mais para apresentar aqui mesmo qual que era a ideia inicial, né, para mim executar esse código aqui, né? Pois justamente devido a esse problema no caso do navegador ele abrir em uma aba totalmente separada, eu tive que adotar uma outra possibilidade, que é basicamente fazer a instalação do driver, né, basicamente, e com isso eu criar uma conexão, uma janela do browser que ela fosse fixa. E essa janela do browser fixa eu poderia conectar o programa nela, sendo o programa totalmente separado, né, dessa janela de conexão. Então essa janela de conexão ela fica disponível para o programa conectar-se nela. E a qualquer momento eu abrir uma nova guia e manipular ela, sendo que dessa forma o usuário poderia fazer um login no sistema e simplesmente deixar o software ligado e aguardando as ligações e fazer esse processo de captura. Pois bem, no entanto, o problema está na instalação do driver. Toda vez que eu tento subir o WebDriver dessa forma aqui, né, com esse conceito, né, tendo um perfil do Chrome totalmente independente, que seria esta janela aqui, né, essa telinha aqui que eu estou mostrando. Então nós temos aqui o driver, onde ele vai baixar o driver, né, então ele vai capturar a versão do driver. Deixa eu ajeitar aqui a tela, que você não está vendo a informação. Então, deixa eu ajeitar aqui. Então, você pode ver que ele cria uma pastinha com a informação aqui que está do browser, né? Então, essa informação aqui ela é capturada do browser, né? E vou mostrar o código que faz essa captura. E o diretório e o programa ele faz a criação de uma pasta, né, com o nome da versão do drive que está instalado no Windows. Então, o programa identifica a versão, justamente porque daquele código inicial que eu estava apresentando, não é possível capturar a versão do browser, visto que eu não consigo subir o driver, né? Então, dessa forma que foi construído, usando esse código, não é possível capturar nem o driver automaticamente, tampouco a versão do browser aqui, para a gente poder fazer o download e a conexão com o WebDriver. Basicamente, o objetivo é baixar o driver automaticamente e manter essa versão no diretório para que o driver seja identificado, né? Então, esse código aqui a gente comentei, né? Basicamente, vamos deixar ele comentado, não vou utilizar ele, né? Mais para informação aqui neste vídeo, ok? E logo abaixo, deixa eu tirar essa pastinha daqui. Logo abaixo aqui nós temos um código personalizado, que é para justamente fazer a gestão aí do driver, né, e encontrar ele automaticamente. Fazer a busca aí pelo driver, né, na nuvem e através dos seus repositórios. E com isso a gente poder criar essa pastinha com essa versão do driver, né, e deixar disponível para o usuário. Então aqui basicamente esse primeiro trecho de código aqui, ele faz a captura da versão do Google Chrome instalado no sistema. Então eu tenho aqui até vou arrastar para o lado para você ver o código, sobre Process Pipe. Então nós temos esse primeiro trecho, ele vai retornar informações, né, do script codificado, né, baseando-se do retorno. Pode ter mais informação aqui do POP para você visualizar, né, estudar mais a respeito, ou ver no docs do subprocess, né, então a gente importa esse módulo. E aqui eu estou simplesmente, como sempre o resultado é sempre na segunda linha que eu preciso, eu capturo a segunda linha e obtenho aqui a informação e faço um decode desse cara, removendo todos os espaços, tanto à direita e à esquerda. Então esse strip serve para isso, remover espaços à direita e à esquerda logo após o decode. Então tenho a informação limpa e pura, que é basicamente essa informação aqui da pastinha, né? Então eu tenho a versão da pastinha aqui já capturada,
né? No entanto, eu crio esse diretório com o nome completo capturado do sistema operacional. Ok? Então, logo abaixo aqui, nós temos a identificação da última versão que está lá no repositório, né, do Chrome Drive. Então, dessa forma, entrando nesse URL, eu tenho a última versão que está lá disponível. No entanto, eu percebi um padrão que temos da nomenclatura do nome, né, dessas versões. Então, a primeira e a segunda e a terceira coluna separada por ponto, como você observou aqui no nome, né, da pastinha, 109.0.54.14. 120 é a versão do Google Chrome no sistema operacional. No entanto, a versão para o 109.54.14 tem o 74 e o 25 de final, no lugar onde fica o 120 ali. No entanto, ele não é casado igual às versões, tem as versões com um final ali de diferente. Então, basicamente, o código, esse trecho de código vai capturar a versão que está lá, vai gravar nesse arquivo aqui de texto, como você pode ver ali tem um arquivinho de texto, ele vai apresentar essa informação, né, na tela simplesmente com o número, né, o número da versão. Vou abrir aqui o arquivo txt. Vou apresentar aqui. Então ele só traz isso. Então observe que aqui o 74 é a última versão, mas ele é diferente da versão que está instalado no sistema operacional, que é final 120. No entanto, ele é compatível com essa versão do 109. Então nós temos o 25 e o 74, que o 74 veio logo após. Então nesse caso, aqui embaixo, eu simplesmente capturo essas informações, né, e eu pego a versão aqui do BrowserDir, somente as 3 primeiras colunas. E a última versão do release também as 3 primeiras colunas. Com isso aqui eu faço um batimento. Se a versão do BrowserDir e a versão do release, as 3 primeiras colunas são iguais, porque o pressuposto é iniciar o software já com algum driver. Então, se ele for diferente, ele informa para o usuário que há um driver já disponível novo, atualize seu navegador e ele fecha o software. Ele não inicializa o software. Sendo assim, caso não seja esse o caso, ele vai partir para essas duas condições que nós temos logo abaixo. Que ele identifica se o diretório onde está o driver da cadeia de diretórios. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui a pasta. Então tá aqui, nós temos a pasta de drivers, né? Então tá ali o diretório de drivers. Né? Então, nós temos aí o drivers, então temos aí a cadeia de diretórios. Ele vai baixar, aliás, ele vai criar o diretório, né, com o nome da pastinha, tá? Tá aqui o nome da pastinha, ele vai criar essa pastinha aqui e também essa pastinha, e logo após ele vai simplesmente fazer o download, né, do driver, caso ele crie o diretório, né, então ele vai fazer o download do drive aqui nessa URL, justamente da última versão que foi capturado lá no link da release. Dessa forma ele baixa o driver.zip, né? Ele constrói o arquivo, então caso o diretório, enquanto o arquivo ele não está dentro do diretório do driver 109, 54, 120, ele vai ficar aguardando esse arquivo aqui ser construído. Assim que ele for encontrado, a gente dá um break e aqui logo após faz um descompact dele aqui, né? Então nós temos aí o arquivo descompactado no diretório que tem que ficar. Então caso o diretório exista, logo abaixo aqui ele simplesmente faz esse fluxo de cima. Não faz o fluxo de cima. Então se o diretório existir, simplesmente pula para o próximo aqui, né? Que basicamente aqui a gente está somente realimentando essas variáveis aqui, né, essa variável aqui com os caminhos, etc., né, devido às versões do browser capturado. Então, nesse caso aqui, eu identifico se o arquivo de fato existe no diretório. Se ele não existir, então, de fato, ele baixa. Então, aqui, se o diretório principal do diretório da versão do sistema instalado existe no PC, ele pula. Se ele não existir, essa pastinha, 109 final 120, ele cria e já baixa. Aqui ele verifica, no caso, se a pastinha existir, então não faz nada esse processo, mas ele identifica, aqui embaixo ele valida se o arquivo existe. Então, se o arquivo não existir, ele vai fazer o download também, vai extrair o arquivo, né, sem nenhum problema. Então, ele vai baixar e vai executar, criando aí o arquivo lá no diretório, né? Então, para isso que serve. Então, isso daqui é um gerenciador de download, né? Então, 2 pontos.
ele meio que obriga o usuário a ter a última versão do navegador instalado, sempre atualizado, né, o navegador, né, então isso é bom. E sempre vai ficar, toda vez que ele inicializar, vai sempre identificar se a versão realmente é a última versão que está instalada aqui do Chrome Driver, né? Então, nesse caso, para este caso aqui, eu estou usando o Chrome, né? Então, esse é o primeiro problema, seria baixar o driver. Então, aqui está a solução de fazer um gerenciador de download genérico, tá? Então, ele é simples o seu fluxo, não tem nada complexo do outro mundo, né? E também nós temos um outro ponto que basicamente a gente faz a conexão, né, com o navegador. Então aqui nesse outro código nós temos aqui o cria perfil temporário. Esse perfil temporário que basicamente é essa pastinha aqui que eu vou mostrar, que é essa pastinha aqui, né, o Chrome Driver, Chrome Profile Hinex. Basicamente pode ser qualquer nome de diretório, né? Então ele basicamente nessa primeira função da classe ali, esse método da classe, ele está construindo esse diretório desde que esteja dentro do seu período aqui de horários, né, definidos, né? Então caso o diretório não exista, né, então ele vai tentar criar o diretório. Caso ele crie o diretório, né, então ele faz aqui um change dir, ele vai lá para o diretório da aplicação do Google Chrome, então é C2 pontos, Program Files, Applications, Google Chrome, né? Então você entra dentro do diretório, né, eu estou pegando a informação da URL que está armazenado no config, né? Então ele vai buscar essa informação e logo em seguida ele vai fazer um subprocess, né, no Chrome exe com essa instrução aqui. Uma vez que eu tenho essa instrução, eu tenho um navegador exclusivo com um perfil construído nessa pastinha que você está vendo aqui, né, e abro uma nova janela do Google Chrome e dessa forma, deixa eu até esconder essa pastinha aqui, e dessa forma, né, eu tenho então um perfil e um navegador persistente. E esse navegador ele fica aberto o tempo todo. Ok? Então, sem nenhum problema. Por mais que eu feche o programa de monitoramento de ligações, ainda assim fica persistente. O usuário pode manipular e pode fechar manualmente, né? Então, caso eu dê erro aqui no caso de criação, né? No caso, eu não estou testando exclusivamente se o diretório existe, eu estou tentando criar ele de pancada aqui, né? Eu simplesmente caio no exception. É como eu comentei, esse trecho de código aqui, ele é mais simplificado, não tem um tratamento mais específico, eu assim definir, né? Mas tudo bem, né? Aqui poderia fazer um teste diretamente que estou atribuindo num try, ok, né? Então, caso dê falha aqui na primeira vez, ele executa aqui no except, no caso a alteração do diretório e a criação aqui do perfil, né, do navegador. Então ele abre, sempre vai se conectar nesse diretório, nesse perfil, e ele vai sempre abrir do modo persistente. E logo aqui embaixo, o bacana é que eu me conecto através dessas opções que estão aqui, né? Eu me conecto novamente na aplicação, então, do Chrome, mas ao invés de eu me conectar sempre numa instância nova, criar uma instância nova, abrir um navegador novo, eu me conecto através da porta definida no localhost. Assim como está definido aqui no 9229, que eu sempre estou alterando, né, por questão de segurança até mesmo, né? Então a gente faz uma conexão aqui na versão debug do próprio navegador do Chrome, né, desse recurso que tem no Chrome, e atribuindo algumas flags aqui do environment, né, que seria para desbloquear aqui a questão de SSL, né, a questão do log, né, da impressão de primeira linha aqui, no caso, seria para registro de log também, né, para não apresentar linhas em branco. Então, como você pode ver, eu sempre comento o código, né, depois do código, ou o nome de funções, isso eu faço para todo código que eu crio, né. Aqui eu estou voltando para o diretório inicial do software, né, então, onde que é o diretório pai, que seria o diretório principal, raiz, vamos assim dizer, e aqui embaixo eu estou fazendo uma chamada, né, com esse create no window. Basicamente esse creation flag eu estou subindo o service no executável path, que é o caminho do driver. Então na pastinha que a gente viu, nós temos aqui o arquivo do driver, né, ok? Então com esse arquivo de driver, né, nós temos aí a conexão subindo o driver, mas conectando através de um IP e uma porta numa instância do navegador já aberto, né?
do Google Chrome. Sendo assim, então, eu não preciso me preocupar em criar instâncias e tampouco fazer um kit da conexão com o navegador, pois o objetivo é sempre manter ele aberto. Tá? Então, isso toda vez que o software é aberto, né, ele faz esse carregamento dessas funções aqui, né? E outras funções, outros métodos estão em thread e sendo executados em thread, assim como o aguardar ligação, né, em thread. Então, essa função, esse método da classe está em thread, eu posso derrubar ele a qualquer momento, simplesmente desativando o monitoramento nessa opção. Então ele fica monitorando também o período das horas, o período do dia da semana, o horário inicial, o horário final que o usuário está, do período do horário do usuário, né, em configurações. Então eu coloco lá o horário inicial e final de manhã, inicial e final de tarde, né, período do almoço, etc. Né? Então, inclusive o próprio software, né, o próprio monitor, ele tem a capacidade, caso o usuário deixe o ramal dele ativo, o próprio software identifica qual que é o horário, né? E se o usuário, caso tenha esquecido, ele simplesmente vai lá e pausa a conexão, né? Para não receber mais ligações, para evitar que o usuário fique aí na fila de atendimento, né? Então, são vários processos, né? São várias threads, são 6 processos em threads que trabalham totalmente simultâneos e independentes, né? Um do outro, né? Seguindo uma lógica bem bacana, né? Então, assim, dessa forma você consegue conectar, criar também as conexões e o mais legal, esse caso aqui, ele daí não cria, né, uma janela do CMD do Windows, né? Você pode carregar aqui, no caso do driver, né, sem nenhum problema com essas flags, ele não vai abrir a janela no caso do CMD, como eu comentei. Assim como nessas opções que nós temos aqui, ó. O objetivo de usar o subprocess popping é que ele se conecte numa sessão de CMD, mas sem abrir a tela do CMD. Então aqui embaixo também nós temos uma outra conexão. Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Então aqui, ó, o subprocess popping, né? Mesma coisa. Então, quando eu carrego uma versão do navegador com o subprocess popping dessa forma, eu estou falando que eu quero que é através de um shell, mas ele não vai carregar a tela do CMD. Tá? Então ele fica invisível para o usuário. Isso é muito bom. Né? Então é isso, né, que eu gostaria de apresentar, gostaria de compartilhar. Né? É uma forma simples de gerenciar o driver, né, fazendo o download do driver, e também uma forma simples de gerar os processos, criar aqui uma conexão, um servidor, entre aspas, local do Google Chrome e uma conexão com o Selenium nesse navegador. E esse navegador fica o tempo todo aberto. Eu devo ter aqui um código que eu posso compartilhar aqui também, deixa eu mostrar aqui a pastinha. Isso aqui é um arquivo teste. Vamos abrir aqui com o Visual Code, né? Deixa eu carregar ele, né? Então, temos aqui o arquivo de teste. Então, você pode ver aqui, ó, tem esse diretório que está no C2 pontos, né? Na verdade, não tem nenhum diretório criado aqui, mas eu vou mostrar aqui já a criação desse diretório. Né? Vamos lá, vou rodar esse código aqui. Como você pode ver, são 2 módulos que estão sendo importados. Eu estou pegando o nome de um diretório, aqui eu estou criando um diretório. Não estou definindo nenhuma permissão com os.chmod, né? com a permissão do diretório, né? E logo em seguida aqui eu gostaria de mostrar que temos 2 possibilidades. O S-System, ele vai abrir a tela do CMD, então nesse caso eu vou comentar ele aqui mais para apresentar o código. Então aqui ele está acessando o diretório, fazendo um change dir aqui para esse diretório, para que eu possa chamar o chrome.exe, visto que ele não está na variável path. Caso esteja na variável path, não precisa fazer um change dir aqui no caso, né? E o popping aqui no caso, você pode colocar f-strings aqui sem nenhum problema, ele vai executar, né, através de argumentos. Então, todo o código aqui é separado por argumentos. Se eu executar esse código, deixa eu até salvar isso aqui, né? Deixa eu tirar essa janelinha aqui também. Deixa eu executar. Né? Então, temos aí, deixa eu abrir aqui numa outra tela, nós temos aí a janela do navegador criado com o perfil, né? Deixa eu mostrar aqui também
a pastinha com, não é essa pasta, esta pasta aqui, né? Deixa eu abrir aqui, ó, Chrome Perfil. Olha só, Chrome Perfil personalizado, né? Tô dentro desse diretório, como você pode ver. E uma vez que eu estou dentro desse diretório, posso, né? Nós temos aqui o nome, né? Perfil, Chrome Perfil personalizado. Então, como você pode ver, ele somente com esse código nós já temos aí uma conexão, né? Um navegador com uma porta específica, né? Você pode até testar essa porta acessando de um outro navegador, localhost 2.9229 ou qualquer outro número que você queira, né? Então nós temos um navegador específico para receber a conexão do Selenium. Então esse vídeo aqui foi longo, foi bem explicativo, eu acredito, né? Um código bem simples, né? De se atuar, de se trabalhar, mas de grande valor, né? Então são recursos que são usados em um ambiente de produção, ambiente real. Acredito que vai auxiliar aí bastante gente. Vou criar um próximo vídeo construindo esse código junto com a conexão com o Selenium, né? Para você ver como que daí funciona a conexão, né? Em um outro vídeo. Então aguarde esse vídeo que eu vou apresentar esse código aqui novamente, construindo com o Selenium, se conectando com o Selenium e também através de um software atualizado, né? Por exemplo, do Selenium, ou até mesmo baixando a versão do jeito que eu construí, né? Construindo o próprio gerenciador, né? Claro que não tão complexo quanto o WebDriver Manager, né? No caso do Google, e também de forma manual, pode ser de uma forma ou de outra. Né? Então, quando a gente não tem a ferramenta que atende a nossa necessidade, a gente tem que criar a ferramenta para a gente, né? Então, a gente constrói ela para atender a nossa necessidade. Ok, gente? Então, espero ter contribuído, espero ter passado aí algo que possa contribuir com as atividades de vocês, que possa fazer a diferença também para vocês nas atividades, nos trabalhos de vocês. Então, muito grato até aqui. Então, nos vemos até o nosso próximo vídeo.